Boa tarde, meu povo. Então, hoje a gente vai para a nossa aula 21. Primeiramente, a gente vai fazer uma correção daquelas atividades que eu passei na semana passada, valendo de 0 a 10, né? Então, hoje a gente vai fazer a correção dessas atividades. Então, a atividade era baseada no sistema imunitário, né? Que no caso aí dos anticorpos, antígenos, que era da página 163 a 169 do seu livro didático. E o que é que a gente teria que aprender com esse estudo? Primeiramente, a gente teria que compreender o que é o sistema imunológico, né? O que é o sistema imunitário, entender a fisiologia e o funcionamento do sistema imunitário e observar a função integrada desses sistemas, né? Então era o que a gente teria que compreender nos nossos estudos. Então, continuando aqui. Então, agora a gente vai corrigir as nossas atividades. Então, vamos passar para aqui, correção das atividades. E a primeira atividade era para completar, no caso aí, primeiramente, completar os espaços em branco, né? Então ele fala o seguinte: o professor Marcelo Soares falou sobre a importância do sistema imunitário sobre o ser humano e deixou duas lacunas em abertos no seguinte texto. Em um sistema imunológico humano, apresenta como função, sistema primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de... Aí tinha um espacinho aberto. Proteínas que reagem de formas específicas com agente estranho. Então, no caso aqui, quem é que vai agir contra agentes estranhos? São os anticorpos, né? Como eu falei para vocês, eles são produzidos e eles é que recebem quando se tem um corpo estranho no seu organismo, né? Então, os anticorpos, eles são responsáveis em fazer esse acompanhamento de um corpo estranho que entra dentro do seu organismo. Né? A gente estava até falando dos pseudopódios, que é os falsos pés, que a célula engloba para encontrar esse corpo estranho. E daí, eles começam, os anticorpos, a tentar identificar o que é esse corpo estranho, né? De agentes estranhos denominados geneticamente de antígenos. Então a palavra antígenos são todos aqueles agentes de fator patogênico, né? Os micro-organismos que eu falei da última aula. Então anticorpos é o sistema de defesa e os antígenos, no caso aqui, são aqueles que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, né? Então esses daí são considerados antígenos, certo? E como eu estava falando, no nosso corpo humano, né? Então nós temos aqui o baço, o timo, os linfonodos, todos eles vão produzir esses anticorpos, né? Então tem os anticorpos T1, tem os anticorpos, né, no caso aí de memória, o moral, que a gente estava vendo na última aula. Então, qualquer dúvida, você pode, né, entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Anticorpos e leucócitos não seria, porque leucócito é a produção do plasma sanguíneo, aqueles glóbulos brancos, né, que eu falei, então não seria. Leucócito, de novo, são glóbulos brancos. Então ele é produzido, é como anticorpo, né? Mas só que ele ainda é os glóbulos brancos, né? Então não seria essa a resposta. Então, antígenos e anticorpos aqui estariam o contrário, né? Porque aqui seria o vírus e a bactéria para depois ser, né, os soldados de defesa. Então aqui estaria invertido, então não seria. Leucócitos e antígenos. Leucócitos, né, é onde se tem os antígenos, então não teria aí, né, os agentes micro-organismos, então estaria errado por causa disso. Então a resposta correta era a letra
C, viu, pessoal? Então vamos passar para a próxima. Então deixa eu apagar aqui. Qualquer dúvida vocês me chamam lá pelo WhatsApp, eu estou à disposição de vocês. Também façam perguntas lá pelo Meet, que a gente vai respondendo, né, nas nossas aulas. E continuando, vamos para a questão 2. Aí nós temos aí um macrófago, né? No caso aí uma célula, macrófago. E o que é que eu falo? O professor Marcelo Soares, ao mencionar em sua fala sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas do sistema de defesa, por meio da produção de anticorpos. Entretanto, algumas células, como os macrófagos, são capazes de englobar, digerir invasores de um processo conhecido por, né, no caso aí o processo é a fagocitose, né? Então você tem lá a célula, aí o corpo estranho vem, ele cria o quê? Os pseudos podos, que são os falsos pés, né? E esses falsos pés vão englobar inserindo para dentro da célula. Aí a célula vai lá, os anticorpos, analisar para ver que micro-organismo ele é. Se ele for um corpo estranho que vai atacar o nosso sistema imunológico, ele vai tentar fazer o que? A fagocitose, que é o processo de digestão. No caso aqui, a fagocitose ela faz com sólidos, resíduos sólidos. Se for resíduos líquidos, professor, qual seria? Seria, no caso aí, a pinocitose, como eu falei para vocês, certo? Então, líquidos é a pinocitose e a palavra fagocitose vem dessa digestão de, no caso, seres sólidos. Então, pode ser um vírus, uma bactéria, um parasita, um fungo, certo? Que vai tentar destruir lá esse ser, né? Invasor do seu corpo. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão, nós temos aí, deixa eu ler aqui. Ao se referir ao leucócitos, né? Deixa eu apagar aqui, meu povo, porque eu tinha deixado riscado, né? Então, vamos ver aqui. Ao se referir aos leucócitos, deixa eu passar aí, nem todos são capazes de produzir anticorpos, atuando em defesa do nosso organismo e de outras formas. Os leucócitos são capazes de produzir anticorpos. Aí quais são esses anticorpos, né? Que são os linfócitos B, né? Então, no caso aí, o leucócito, eles vão produzir linfócitos B. Por quê, pessoal? Eu até deixei essa figurinha aqui. Vamos ver aqui a figurinha. Linfócitos T participa do processo de imunidade celular. Aí, linfócitos B, né? Participa do processo de imunidade humoral. Aí, linfócitos NK, citocicidade natural contra células cancerosas, células infectadas por vírus. No caso, os linfócitos B, eles são os agentes humoral, né? Então, eles vão identificar, eles já têm, no caso aí, na memória deles, a ação do vírus ou bactéria que vai atuar dentro do seu corpo, e aí eles vão lutar para poder reverter a situação, né? Até falei para vocês que nesse caso a pessoa começa a ter febre, começa a ter erupções na pele, né? E tudo isso, então ele identifica, na hora que ele identifica nessa zona humoral, os linfócitos B vão lá e atacam para destruir os antígenos, certo? Então essa daí era a questão C. Macrófagos vêm de objetos sólidos, é daquela célula. Neutrófilos também, então não seria.
Então poderia ficar em linfócitos T, que é aquela geral, né? O linfócito T, ele tem aquela geral de debater, né? E eosinófilos, eles também não têm essa função, certo? No caso aí, eles vêm com o linfócito T, né, na produção. A gente até viu granuloso e agranuloso. Estão lembrados no começo lá dos slides. Então, pessoal, falta quantas? Ainda falta mais uma? Falta, né? Vamos ver aqui a próxima questão. Então, nessa próxima questão, deixa eu apagar aqui, meu povo. Ele fala da vacina, né? Eu falei tanto da vacina, né? O que é a vacina, né? Como é que ela é constituída? No caso, a vacina, pessoal, eles pegam o quê? O anticorpo, né? No caso, eles vão produzir os anticorpos através do ser, ou pode ser um vírus ou a bactéria natimorto, né? Ou quase morto. Daí, eles vão injetar no corpo da pessoa e no que vai acontecer? Vamos criar soldados de defesas com a memória. Eu falei até a importância dessa questão da vacina, porque a gente tendo a informação genética do vírus, né, a gente consegue, no caso aí, se defender. Por isso que é tão importante a vacina. Nós temos a Coronavac, como eu falei para vocês, a Coronavac, ela é feita desse jeito aí que eu falei, com o vírus natimorto, mas também temos agora uma nova tecnologia, que são as vacinas à base de RNA. Essas vacinas, pessoal, no caso aí, eles conseguem pegar o vírus e inativar, né, no caso, o desenvolvimento dele, certo? Aí, então, no caso aí, ele é injetado, quando é injetado, começa a se produzir, né, no caso aí, os soldados de defesa. Então, a vacina, ela é importante para o nosso sistema imunológico. Por isso que eu falo, é tão importante a gente se vacinar, porque a gente vai ter nas nossas células de memórias, né, vai estar registrado qual é a função do vírus, o que ele faz no organismo, e aí vai poder se defender contra a doença, né? Do jeito que a gente está passando hoje na Covid, por isso que eu falo, é bom a gente se vacinar, né? E toda vacina que é feita pela Anvisa, passado pela Anvisa, são vacinas que foram testadas. Então, no Brasil, hoje, a gente tem a Pfizer, tem a Janssen, tem a Coronavac, né? Tem a AstraZeneca. No caso, eu tomei a AstraZeneca, que é feita com RNA, naquele outro método que eu falei. Mas a minha mãe, por exemplo, ela tomou a Coronavac, que é nesse método que eu estava falando, de um vírus quase natimorto. Nós temos também pesquisas no campo de plasma, né? Que eu até falei de colocar no cavalo e produzir plasma. Mas vamos ver a questão aqui, o que é que ela fala. Passamos por uma pandemia mundial atualmente devido ao vírus da Covid. Consideramos uma vacina como a Coronavac uma substância que contém um material. Complete a afirmativa correta. Anticorpos contra determinados patogênicos estimulam respostas imunológica ao indivíduo. Então, anticorpos contra patogênicos. Para se ter um anticorpo, se é necessário, né, pegar o vírus enfraquecido, ou se não, fazer uma cópia dele sem que ele transmita a doença, como no caso do RNA. Então, não seria essa. Anticorpos contra determinados patogênicos produzidos por outro animal e que fornecem proteção imunológica. No caso aí, pessoal, a gente pode... a gente fala até daqueles experimentos com ratos, né? No caso aí, o rato ele tem um sistema de defesa muito parecido com a gente. O nosso DNA é muito parecido com o rato. Mas aqui não seria, por quê? Porque devido geneticamente a gente ser parecido com o rato e fazer testes em ratos, mas se for feito em teste em outros animais, o nosso DNA não é suscetível. Vocês não se lembram daquela hora que eu falei do vírus da AIDS, né? Que a AIDS, ela veio do macaco.
Mas só que para o macaco era inofensivo o vírus, mas para o ser humano se tornou letal. Então, a gente não pode fazer vacinas baseadas em outros animais. O soro dos indivíduos previamente imunizados contra aquele patogênico, não. Esse daqui, no caso, o soro de indivíduos previamente imunizados. Para se produzir o soro, tem que se passar pela a contaminação com o antígeno, né, ou o parasita, ou o vírus, ou a bactéria, enfraquecido no seu corpo, para criar anticorpos. Então, não seria. Células brancas produzidas por animais, que é o plasma, a gente pode dizer, que se multiplicam no corpo do indivíduo que recebe a vacina. O interessante é que o plasma, ele é, como eu falei, é uma forma de se defender quando você está contaminado, mas não significa que o seu corpo possa reagir, né? Se, por exemplo, aplicar plasma num certo tempo que a doença já está muito avançada, não significa que a vida dessa pessoa com tratamento de plasma pode continuar. Ela também pode a pessoa perder a vida, né? Então é melhor que se tome a vacina, que a vacina já tem um sistema de memória para aquilo. Um patogênio vivo, enfraquecido, olha aí, aquela questão da Coronavac, ou partes dele para estimular a resposta imunológica, mas não causar a doença. Então, a gente tem que pegar esse patogênio, ou patógeno, né, no caso enfraquecido, que é o caso da vacina. A vacina é isso aqui, certo? Então, a resposta era essa alternativa aqui. Ok, meu povo? Aí vamos para a última questão. Que aí depois, daqui a pouco, a gente tem conteúdo novo. Hoje a gente vai falar sobre o sistema excretor, certo? Então vamos para a última questão. Aí fala sobre a AIDS, né? Eu até falei da última aula como é que se contaminou por AIDS e o que é a AIDS, né? Quando se referimos gripe e AIDS, são doenças provocadas por vírus. Entretanto, a gripe é uma evolução benigna. A AIDS já não tem. Isso ocorre por quê? Porque, como eu falei para vocês, a pessoa ela não morre de AIDS, ela morre por uma gripe, né? A gente nunca pode dizer, fulano morreu de AIDS. Não. A AIDS, ela danifica o sistema imunológico. Então, ela vai destruindo aqueles soldadinhos de defesa, né? Então, e aí a pessoa pega uma gripe, pega qualquer tipo de virose ou bactéria que acaba se tornando letal para aquela pessoa, né? Com a comorbidade, né? Do sistema de defesa imunológico não está produzindo anticorpos. Então, não posso dizer nunca que uma pessoa morre de AIDS, mas sim que a AIDS ela destrói o sistema imunológico. Então, ó, o vírus da AIDS destrói as células responsáveis pela defesa imunológica. O vírus da gripe é mais fraco que o vírus da AIDS? Não, o vírus da AIDS é mais forte, porque ele destrói o sistema imunológico e a gripe acaba matando o paciente que não está se cuidando. Nosso organismo já é naturalmente imune ao vírus da gripe? Não, porque a gente às vezes tem que tomar vacina como o H1N1, né, que é uma gripe. Então tem que ter cuidado. O vírus da AIDS não é reconhecido como antígeno pelo sistema imunológico. Ele é reconhecido. O problema é que ele não consegue, os soldadinhos de defesa, derrubar a AIDS, né? Então não tem condição. E os mecanismos de infecção são diferentes. No caso, a AIDS é um contato sanguíneo, né? E a gripe ela vai se manifestando quando o vírus entra na tua corrente sanguínea, né? Então eles são iguais. Pessoal, então a gente corrigimos as nossas atividades, certo? Então, nesse segundo momento, a gente vai falar sobre o sistema excretor.
Então, espero que vocês tenham acertado as questões, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Não deixem de fazer as devolutivas ao professor, porque devolutiva eu marco a sua presença, tá certo? Então, vamos para a segunda parte agora, tá certo? Então, até mais. Tchau, meu povo, até mais.